Bom, gente, hoje vamos falar um pouco sobre meio ambiente e um tema que está na moda, né? Que é carro elétrico versus carro a combustão. Bom, antes da gente começar a discussão de qual carro é melhor para o meio ambiente, a gente precisa entender como é que funciona o carro. Então, para isso, a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica. É muito simples. O que que ela fala? Ela fala que a energia nunca pode ser destruída. Ela só pode ser transferida ou transformada. Não se perde energia. E essa transformação ela se dá como calor ou como trabalho, que é o movimento. E a unidade que a gente mede essas transferências de energia é a nossa famosa quilocalorias ou calorias. Então vamos lá para a nossa gasolina. A gasolina ela tem um poder calorífico, ela tem uma quantidade de energia dentro dela. Essa quantidade de energia é igual a 7.750 quilocalorias por litro de combustível. Então, se a gente pegar um tanque de um carro de 50 litros e multiplicar pela quantidade de energia que tem a gasolina, o meu carro a combustão ele vai ter uma quantidade de energia de 387.500 quilocalorias. E o carro elétrico? O carro elétrico é dado em watts. Então a gente tem, por exemplo, uma bateria de um carro elétrico de 60 quilowatts hora. O que que é isso? Quilowatts hora nada mais é do que quilojoule por segundo, que se você dividir por 4,187, você tem quilocaloria por segundo. Então, quilowatt-hora é igual a quilocalorias. Então, fazendo essa conta, como eu tenho unidade watt é igual a joule por segundo multiplicado pelo tempo aqui em hora, eu tenho que multiplicar esse valor por 3.600 para transformar tudo para segundo e depois dividir por 4,187 para transformar para caloria. Resumindo tudo, um carro com uma bateria de 60 kWh tem disponível no seu tanque 51.590 quilocalorias. Ah, então eu já sei. Então no meu tanque, tanto do carro elétrico como do carro a combustão, eu tenho quilocaloria. E o que o motor consome? Então vamos lá. O motor ele é o famoso HP, o CV, cavalo potência, né? Então, o cavalo potência, o que que é isso? Cavalo potência, se eu multiplicar por 745,7, eu vou ter em watts. Que se eu dividir por 4,187, eu tenho em caloria. Então, resumindo de novo, um carro com motor com uma potência de 100 cavalos forças consome 74.570 watts ou 17.809 calorias por segundo ou 17,8 quilocal por segundo. Então, o motor do meu carro consome quilocaloria que eu tenho disponível no meu tanque de gasolina ou na minha bateria elétrica. É assim que funciona um carro elétrico ou um carro a combustão. Bom, legal, o cálculo está bem simples, consegui entender tudo, mas ainda tem algumas pegadinhas. Então, a primeira pegadinha é a seguinte: não existe equipamento perfeito, então todos os equipamentos vão ter perdas de energia, que é aquela energia em quilocal que eu não consigo aproveitar ela 100% para fazer um movimento no meu carro. Eu perco na forma de calor e outras perdas. Então, um carro a combustão, o rendimento do motor de um carro a combustão é no máximo de 30%. O que isso significa? Significa que daquele volume total de energia que eu tenho no meu tanque de gasolina, somente 30% eu vou usar para movimentar o carro. E os outros 70% vai sair na forma de temperatura pelo escapamento do carro. Então, essa é a perda de motor a combustão. O motor a combustão, para você fazer, para você liberar energia, para você movimentar o seu carro, você tem que ter uma combustão. O que é combustão? Você mistura o carbono da gasolina com uma molécula de oxigênio, O2. E aí você gera o CO2 e aí você libera 8.000 kcal nessa explosão, tá? E aí você cede energia para fazer a movimentação do carro.
Então, o resíduo que sai do escapamento do carro é gás carbônico. Um outro problema do combustível fóssil é que ele tem enxofre, o S. E aí, na combustão, que ele tem que misturar com uma molécula de oxigênio, ele forma o SO2. E esse gás, quando ele encontra uma umidade, uma água, que é o H2O, ele forma o H2SO3, ácido sulfúrico. Então é isso que sai dos nossos escapamentos, veneno puro. E ainda tem alguns outros problemas, porque a gente, para fazer essa liberação de energia, eu preciso combinar o carbono com 2 moléculas de oxigênio, né? E se eu só combinar com uma molécula, eu não tiver ar suficiente para fazer essa explosão? Aí eu gero um monóxido de carbono, que é a fumaça. Fumaça preta, fumaça meio esbranquiçada, é o monóxido de carbono. Gás altamente letal. Fora que tira 3.000 só quilocalorias e você aumenta o consumo de combustível do seu carro por quilômetro rodado. Então, toda vez que seu escapamento tiver saindo uma fumaça ali pelo escapamento, leva para revisão. Bico entupido, não está tendo mistura perfeita de oxigênio e você está gastando mais combustível também, tá? Já no carro elétrico, eu não tenho a queima, eu não preciso fazer a combustão. Então, eu não tenho essa perda, que é a maior das perdas, que é do escapamento do carro. Por isso que o rendimento de um motor de carro elétrico é de 85%. É basicamente atrito. Então, e como eu não tenho combustão, eu não tenho emissão de nenhum tipo de gás para a atmosfera. Bom, legal, entendi o que é rendimento de motor. E como isso se aplica no carro? Então vamos lá. Então a gente tem lá o nosso carro a combustão, a gasolina, o poder calorífico, a quantidade de litros de gasolina cabe no tanque e a energia total, 387.500 kcal. O que é o rendimento? O rendimento é a energia só que eu vou aproveitar para fazer o meu carro se movimentar, que é de 30%. Então, essa energia vai ser igual a 116.250 quilocalorias. Isso é o que eu vou aproveitar para fazer o movimento do meu carro a combustão. O resto é perda. E o carro elétrico? O carro elétrico eu tenho minha bateria lá de 60 kWh, que fazendo as transformações, né, multiplicando por 3.600, dividindo por 4,187, eu vou ter 51.590 kcal de energia disponível. Vezes o rendimento do meu motor, a energia disponível para eu gerar, para eu fazer meu carro elétrico se movimentar, é de 43.850 kcal. Bom, se a gente pegar o carro elétrico e abastecer numa rede normal de eletricidade, na nossa rede residencial, nós pagamos em média em torno de 90 centavos o quilowatt. Então, se eu multiplicar pela carga da minha bateria, eu vou pagar R$ 54 para eu ter essa quantidade aqui de energia disponível. Então, se eu pegar essa energia e dividir por R$ 54, eu sei quanto custa cada quilocaloria. Então, ela vai custar 0,0012 reais por quilocal. Bom, se eu pegar meu carro a combustão, o preço da gasolina hoje em média é quase R$ 6, em alguns lugares até mais que R$ 6. Multiplicar pelo volume do meu tanque, para encher meu tanque de gasolina eu gastei R$ 300. Se eu pegar esses R$ 300 e dividir pela quantidade de energia que eu tenho disponível para movimentar meu carro, esse custo vai ser de 0,0026 reais por quilocal. Então, o carro elétrico, mesmo abastecendo na rede pública de energia, ele dá uma economia direta de 53,8%. Isso é o que você vai economizar para rodar a mesma quilometragem. Bom, gente, o cálculo é direto, é quilocal utilizado para movimentar versus quilocal que eu tenho disponível no tanque. Então, não há dúvida nenhuma que o carro elétrico ele te dá, mesmo abastecendo em rede pública, 50% de economia por quilômetro rodado, no mínimo.
Então vamos tratar alguns temas mais polêmicos dessa discussão de carro elétrico versus carro a combustão. E o primeiro deles é a revenda. Então vamos lá, eu peguei um carro aqui, 4 anos de uso, 60 mil quilômetros rodados. Se você transformar isso em gasolina, vai dar hoje em torno de R$ 36 mil de combustível que eu coloquei nesse carro para rodar essa quilometragem. E vamos colocar umas revisõezinhas aí, troca de óleo, não sei o que, mais uns R$ 5 mil. Então eu tive um gasto com esse carro durante esses 4 anos de R$ 41 mil. Se eu pegar um carro, eu comprei esse carro por R$ 100 mil, eu tive uma desvalorização de 20%, que é normal. Então eu vou estar vendendo ele a R$ 80 mil. Menos o que eu gastei, os 41 mil, eu estou embolsando R$ 39 mil, é o que está voltando para o meu bolso. Se eu pegar um carro elétrico e tiver uma desvalorização de 40%, que é o dobro, então eu estou vendendo o carro, em vez de 80, estou vendendo por 60 mil. Porém, eu tenho 54% de economia de combustível e a revisão é grátis. Não tem 5 anos de revisão grátis no carro elétrico. Então eu não tenho custo de revisão, troca de óleo e etc. Então eu vou ter um custo para abastecer meu carro elétrico de R$ 17 mil. Então eu pegando o mesmo carro, vendendo com uma desvalorização de 40%, eu vou embolsar R$ 43 mil. Eu embolso muito mais do que eu embolso vendendo um carro a combustão. Isso se eu não tiver cogeração de energia solar, porque aí meu lucro é absurdo, mesmo vendendo o carro com uma desvalorização de 60%, eu tenho mais lucro do que um carro a combustão. Então essa história de perder dinheiro comprando carro elétrico, tá os cálculos. Bom, e um outro tema polêmico, né? A produção de energia elétrica, né? Quando o pessoal fala, mas na Europa usa carvão, emite poluição e o carro não é assim, não é assado. Então vamos dar uma olhada na fabricação dos combustíveis, né? Então primeiro vamos pegar a gasolina. A gasolina ela começa a emitir poluição logo na extração, que é a queima dos gases tóxicos na própria extração. Aí está indo tudo para a atmosfera, está indo enxofre, está indo CO2, está indo CO, é uma emissão 24 horas por dia. E aí você tem, esse petróleo vai para a refinaria, e você tem que aquecer esse petróleo a 400 graus Celsius para ele poder fluir e ir para a torre de destilação. E aí ele vai destilando o petróleo até chegar na gasolina, que é a 7ª destilação. Bom, como é que você aquece isso? Usando energia, né? Então, vapor, você usa muito vapor, uma caldeira a vapor. Então, a petroquímica, o que mais se usa dentro de uma petroquímica é vapor. Muita emissão de CO2 para a atmosfera. E na destilação você usa bombas de vácuo, porque ele vai separando, porque cada parte aqui do combustível tem um ponto de ebulição diferente. Então você vai destilando o petróleo até chegar na gasolina. Essas bombas de vácuo, o consumo elétrico de uma bomba de vácuo é absurdo. Altas potências. Você precisa ter verdadeiras cabines de geração de energia elétrica só para movimentar uma petroquímica. Então é um absurdo a quantidade de energia elétrica que você gasta para extrair a gasolina. Então, fora todas essas poluições, desde a extração do petróleo até a fabricação da gasolina, nós ainda temos nosso escapamento do carro, emitindo enxofre, ácido sulfúrico e gás carbônico ou monóxido de carbono. Então, esses são a poluição para eu extrair a gasolina para usar no meu carro. Desde a geração, desde a extração da terra até o consumo dela no meu carro, eu poluo o meio ambiente.
Bom, agora vamos entender como é que a gente gera energia elétrica. A geração de uma energia elétrica é a primeira lei da termodinâmica pura. Eu tenho que receber uma energia para transformar ela em outra energia, que no caso é a energia elétrica. Então, nada mais é que uma turbina aqui. Uma turbina é um motorzinho, imagina um ventilador, a pá de um ventilador, que eu vou receber um fluido que vai fazer ele rodar, e conforme eu vou rodando, esse movimento vem para o meu gerador, cria um campo eletromagnético que me libera energia elétrica. Então é assim que faz a, a geração de energia elétrica. Quando eu tenho um recurso natural, como sol, água e vento, eu não preciso nada. Isso daí já faz as movimentações, já faz a oscilação das placas e já me gera energia elétrica de forma natural, sem poluir absolutamente nada. Quando eu não tenho esses recursos disponíveis, eu tenho que criar um recurso artificial, que no caso são as termoelétricas. O que são termoelétricas? Eu uso o vapor d'água para fazer esse movimento, porque o vapor ele consegue uma força bem grande e eu consigo movimentar a minha turbina. E aí eu gero energia elétrica. Esse vapor ele sai da turbina ainda como gás e ele não pode voltar para a caldeira como gás. Ele tem que transformar em líquido. Por isso que eu tenho minhas torres de resfriamento, onde eu pego o vapor que sai da turbina, transformo em líquido e volto com ele para a caldeira para gerar de novo vapor, para movimentar a turbina e manter esse ciclo. Então, a única poluição que eu tenho é aqui a emissão da chaminé, que é o CO2. Se eu utilizar o petróleo, eu vou ter o enxofre. Se eu utilizar um combustível vegetal, como bagaço de cana, lenha, etc., eu não tenho enxofre. A gente vê algumas na Europa, né, aquelas torres aqui, saindo muita fumaça aqui para a atmosfera. Isso daqui não é poluição, isso é vapor d'água da torre de resfriação. Tá? Então é assim que se gera energia elétrica. Não tem nem o que falar em relação à geração, ao meio ambiente, em relação a você produzir gasolina. É um tema que eu acho que não tem nem discussão. A poluição em cima de um combustível fóssil é 1 milhão de vezes maior do que a poluição, mesmo fazendo com recurso artificial para gerar energia elétrica. Bom, outro tema muito discutido é a reciclagem de bateria. Então vamos lá. Essas baterias de lítio não são novidades, são as baterias que usam nos carros elétricos hoje. Ela já tem há muito tempo bateria de lítio. Já existem muitos estudos sobre isso. E uma bateria de lítio ela dura em torno de 20 anos. Nos carros já existem estudos onde mostra que você andando de 200 a 300 mil quilômetros com seu carro elétrico, você só perde 13% da capacidade da bateria. Em 300 mil quilômetros, se você andar com um carro elétrico, vai dar mais de 15 anos de uso desse carro, com certeza. Isso para perder 13% só. Mas vamos supor que eu quero minha bateria sempre a 100%. Então eu vou trocar minhas baterias quando chegar nesse ponto. Aí essas baterias ainda não vão para reciclagem, elas vão para um sistema que a gente chama de off-grid. O que é o sistema off-grid? Explicando bem rápido. Sua conta de luz, você paga R$500 por mês, você tem um consumo de energia equivalente a 560 kWh. Então, ou seja, dividido por 30 dias, te dá um consumo de 19 kW por dia. Uma bateria de um carro elétrico de 60 kWh abastece sua casa 3 dias, sem necessidade de energia da rede pública. Então, é isso que é o sistema off-grid. Aí você coloca uma placa solar para regenerar e fazer com que essa energia entre na sua casa durante o dia que tem sol. Isso daí, uma bateria de 60 kWh é suficiente para abastecer sua casa durante um mês, sem necessidade de utilizar a rede pública. Então é isso que é o off-grid, tá? Já tem bastante coisa
bastante estudo sobre isso, é uma coisa bem interessante, tem os seus problemas e vantagens, desvantagens, mas isso nós não vamos discutir, a gente só vai falar sobre o sistema off-grid, o que ele é e para que serve e aonde dá para usar essa bateria. Bom, aí depois de mais uns 10 a 15 anos, você manda essa bateria para reciclar. Então, vamos lá, desde o nascimento da bateria até a reciclagem da bateria, foram 35 anos. Como eu vou ter uma empresa de reciclagem de bateria, onde minha matéria-prima começa a vir daqui 35 anos? Não tem empresa de reciclagem da bateria. E nos próximos 10 anos também não vai ter, porque eu não vou ter matéria-prima para reciclar. Então não adianta a gente entrar nessa discussão. Não leva absolutamente nada, só atrasa e polui mais o meio ambiente. Lembrando que o principal problema do carro a combustão, a gasolina, não é nem a emissão de CO2, mas sim a emissão de enxofre. O enxofre, com a umidade, com a chuva, é a famosa chuva ácida. Com a água e forma o H2SO3, ácido sulfúrico. Pega um pouquinho de ácido sulfúrico e pinga na pontinha do seu dedo. E vê se seu dedo não desintegra. Agora, você imagina a gente respirando esse ar com enxofre dentro do nosso pulmão com umidade, formando ácido sulfúrico dentro do nosso corpo. É veneno puro. A poluição de carro a combustão está matando cada vez mais gente pelo mundo. E a gente continua insistindo por causa de lobby do petróleo, que o carro a combustão é melhor, vamos lá todo mundo, beleza, e tudo mais. Então, gente, está na hora de a gente começar a pegar as informações e começar a fazer cálculos.